Você já se perguntou qual país tem a maior dívida do mundo e como o Brasil se compara neste cenário global? Segundo dados de 2025, o Sudão lidera o ranking mundial com uma dívida pública equivalente a 272% de tudo que o país produz anualmente, enquanto o Brasil ocupa a nona posição com 84,7% do PIB. Mas esses números sozinhos não contam a história completa sobre sustentabilidade fiscal. Para você entender melhor, é como comparar duas famílias endividadas. Uma deve 3 vezes sua renda anual, mas tem emprego estável e juros baixos. Outra deve menos, mas paga juros altos e tem renda instável. A segunda pode estar em situação pior que a primeira. Bem-vindo ao canal, e hoje vou te explicar de forma didática o ranking completo dos países mais endividados do mundo, porque alguns conseguem conviver com dívidas altíssimas enquanto outros entram em crise, e principalmente o que o Brasil pode aprender com essas experiências internacionais para melhorar nossa própria situação fiscal. Deixa eu começar explicando como medimos corretamente o endividamento de um país. Porque existem diferentes métricas que podem gerar confusão. A mais importante é a dívida pública bruta como percentual do PIB, que mostra quanto o governo deve em relação ao tamanho da economia. Essa é a métrica que uso para o ranking principal, porque permite comparações justas entre países de tamanhos diferentes. Também existe a dívida externa total, que inclui governo, empresas e bancos, e a dívida líquida que desconta os ativos que o governo possui. Cada métrica serve para análises específicas, mas a dívida pública como percentual do PIB é o indicador mais usado por organismos internacionais como FMI e Banco Mundial para avaliar sustentabilidade fiscal. Vamos aos números atualizados do ranking dos 10 países mais endividados do mundo em 2025, começando pelo líder que pode te surpreender. O Sudão ocupa a primeira posição com dívida pública de 272% do PIB. Essa situação extrema resulta de décadas de conflitos internos, má gestão econômica, corrupção generalizada e principalmente o colapso da capacidade produtiva do país, que reduziu drasticamente o PIB enquanto as dívidas continuaram crescendo. É um caso extremo de como instabilidade política e econômica pode levar um país ao endividamento insustentável. Em segundo lugar, temos o Japão com 252,3% do PIB. Mas aqui está um paradoxo interessante da economia global. Apesar de ter a segunda maior dívida relativa do mundo, o Japão mantém estabilidade econômica, juros próximos de zero, inflação baixa e credibilidade internacional. Isso acontece porque 95% da dívida japonesa é interna, ou seja, devida para cidadãos e instituições japonesas que compram títulos do governo voluntariamente com suas altas taxas de poupança. Além disso, o Japão tem a terceira maior economia do mundo, tecnologia avançada, superávit comercial e historial de honrar compromissos por décadas. A terceira posição é ocupada pela Argentina com 154,5% do PIB. Um caso clássico de país que enfrenta problemas recorrentes com dívida soberana. A Argentina já deu calote 9 vezes na história, incluindo a última reestruturação em 2020. O problema argentino combina instabilidade política crônica, alta inflação histórica, desconfiança dos investidores, significativa parcela da dívida em moeda estrangeira e políticas econômicas inconsistentes que alternam entre ortodoxia e heterodoxia, dependendo do governo, criando um ciclo vicioso de endividamento e reestruturação. Em quarto lugar está a Itália, com 137,2% do PIB, representando o maior devedor absoluto da zona do euro. Mas diferente da Argentina, a Itália mantém acesso aos mercados financeiros internacionais porque faz parte da União Europeia, tem economia diversificada, instituições relativamente sólidas e principalmente o suporte implícito do Banco Central Europeu, que compra títulos italianos quando necessário. Mesmo assim, a alta dívida limita o espaço fiscal italiano para investimentos e políticas anticíclicas, sendo um tema constante de tensão com as regras fiscais europeias. Os Estados Unidos ocupam a quinta posição com 122,1% do PIB, o que pode parecer preocupante até entendermos que eles emitem a moeda de reserva mundial. Cerca de 60% das reservas internacionais dos bancos centrais do mundo são em dólares. Isso dá aos Estados Unidos o privilégio exorbitante de se financiar em sua própria moeda com juros baixos.
Além disso, tem a maior economia do mundo, mercados financeiros mais desenvolvidos, instituições sólidas e histórico de nunca ter dado calote na dívida federal. Por isso conseguem manter dívida alta sem perder credibilidade. França, Espanha e Canadá completam o top 8 com dívidas entre 107% e 110% do PIB. Todos são países desenvolvidos com economias estáveis, instituições democráticas consolidadas e acesso privilegiado aos mercados financeiros internacionais, demonstrando que países com fundamentos sólidos conseguem sustentar níveis de endividamento que seriam problemáticos para economias emergentes. A diferença está na credibilidade, estabilidade institucional e principalmente na capacidade de crescimento de longo prazo que permite diluir a dívida ao longo do tempo. Então vamos direto ao ponto da posição brasileira. O Brasil ocupa a 9ª colocação mundial com 84,7% do PIB, nos colocando entre os países mais endividados do planeta, à frente apenas da China, que tem 83,6% do PIB. Nossa posição é preocupante porque, diferente de países desenvolvidos que conseguem se financiar com juros baixos, o Brasil paga uma das maiores taxas de juros reais do mundo, cerca de 6% acima da inflação. Isso torna nossa dívida muito mais cara de sustentar. Além disso, temos menor credibilidade internacional, menor estabilidade institucional e crescimento econômico historicamente baixo. Certo? Agora que você conhece o ranking, vou te explicar por que alguns países conseguem conviver com dívidas altas enquanto outros entram em crise com dívidas menores. E o primeiro fator é a composição da dívida entre interna e externa. Dívida interna é devida para credores nacionais em moeda nacional. Dívida externa é devida para credores estrangeiros, normalmente em moeda estrangeira. O Japão tem 95% de dívida interna. O Brasil tem 96% de dívida interna. Mas a diferença é que os japoneses poupam voluntariamente e compram títulos do governo, enquanto no Brasil, os bancos são quase obrigados a comprar títulos públicos por regulamentação. O segundo fator é a taxa de juros que o país paga sobre sua dívida. Países desenvolvidos conseguem se financiar com juros reais próximos de zero ou até negativos, enquanto países emergentes pagam prêmios de risco altos. O Japão paga menos de 1% ao ano de juros nominais sobre seus títulos de 10 anos. A Alemanha às vezes paga juros negativos, enquanto o Brasil paga mais de 10% ao ano. Isso faz uma diferença gigantesca no custo de sustentação da dívida ao longo do tempo. Uma dívida de 100% do PIB que paga 10% de juros custa 10% do PIB por ano só em juros. Uma que paga 1% custa apenas 1% do PIB. O terceiro fator fundamental é a capacidade de crescimento econômico de longo prazo. Se um país cresce consistentemente acima da taxa de juros que paga sobre a dívida como percentual do PIB diminui automaticamente, mesmo sem superávites fiscais. Por exemplo, se a dívida é 100% do PIB e o país cresce 3% ao ano pagando juros de 2% ao ano, a dívida como percentual do PIB cai para 99% no primeiro ano. Países asiáticos como China e Coreia do Sul usaram crescimento acelerado para reduzir dívidas historicamente altas, enquanto países com crescimento baixo como Brasil e Itália têm dificuldade para estabilizar a trajetória da dívida. Deixa eu te dar exemplos práticos de como diferentes países lidam com endividamento alto. O caso japonês é fascinante. Eles têm dívida de 252% do PIB há mais de 2 décadas, mas nunca enfrentaram crise de confiança porque a população japonesa poupa cerca de 30% da renda e compra títulos do governo voluntariamente, considerando o investimento seguro. Além disso, o Japão exporta mais que importa, tem tecnologia avançada, empresas globais competitivas e principalmente zero histórico de calotes. Por isso, investidores confiam que mesmo com dívida alta, o país honrará compromissos. O caso americano também é instrutivo. Os EUR aumentaram significativamente a dívida após a crise de 2008 e durante a pandemia, chegando aos atuais 122% do PIB, mas conseguem se financiar com facilidade porque emitem a principal moeda de reserva mundial, têm o mercado financeiro mais desenvolvido do planeta, economia mais inovadora, empresas mais valiosas e principalmente poder militar que garante estabilidade geopolítica. Mesmo que outros países quisessem deixar de usar dólares como reserva, não existe alternativa viável na escala necessária.
Por outro lado, casos como Argentina e Sudão mostram como o endividamento pode se tornar insustentável rapidamente. A Argentina alterna entre crescimento e crise há décadas, com inflação crônica, instabilidade política, mudanças constantes de políticas econômicas e principalmente perda de credibilidade por múltiplos calotes históricos. Mesmo com dívida menor que países desenvolvidos, os investidores exigem juros muito altos para emprestar para a Argentina, tornando a dívida insustentável. É um círculo vicioso onde alta percepção de risco gera juros altos que aumentam ainda mais o risco. Agora vou te explicar o que acontece quando um país não consegue pagar suas dívidas. Existem basicamente 3 cenários possíveis. O primeiro é a reestruturação negociada, onde o país convence credores a aceitar condições mais favoráveis, como prazos maiores, juros menores ou até mesmo redução do valor principal. Isso preserva alguma credibilidade, mas ainda gera custos significativos. Foi o que a Argentina fez múltiplas vezes e Grécia fez em 2010 e 2012. O segundo cenário é o calote unilateral, onde o país simplesmente para de pagar e declara moratória. Isso destrói completamente a credibilidade internacional por décadas. O país fica excluído dos mercados financeiros globais, empresas nacionais têm dificuldade para conseguir financiamento internacional. E o crescimento econômico fica severamente limitado. É uma opção de último recurso que poucos países escolhem porque os custos são enormes. A Rússia fez isso em 1998 e levou mais de uma década para recuperar acesso normal aos mercados. O terceiro cenário, que tem se tornado mais comum, é a intervenção de organismos internacionais como o FMI, que emprestam recursos emergenciais em troca de compromissos de ajuste fiscal e reformas estruturais. Isso evita calote, mas impõe condições muito rigorosas que afetam políticas públicas por anos. Países como Argentina, Paquistão, Sri Lanka têm histórico recente de acordos com o FMI. Normalmente envolvem cortes de gastos, aumentos de impostos, reformas trabalhistas, privatizações, que são politicamente difíceis, mas necessárias para restaurar sustentabilidade fiscal. E aí que entra uma questão importante para entender a situação brasileira. Estamos na 9ª posição mundial de endividamento. Nossa dívida cresce mais rápido que o PIB. Pagamos juros reais altíssimos, mas ainda mantemos acesso aos mercados financeiros e não enfrentamos crise de confiança aguda. Isso acontece porque temos alguns fatores positivos: economia diversificada, mercado interno grande, recursos naturais abundantes, sistema financeiro relativamente sólido e, principalmente, dívida, majoritariamente interna em moeda nacional. Mas também temos vulnerabilidades significativas que explicam por que nossa dívida custa tão caro para sustentar. Temos histórico de alta inflação, instabilidade política recorrente, baixo crescimento econômico há mais de uma década, baixa produtividade, infraestrutura deficiente, sistema tributário complexo e, principalmente, déficits fiscais crônicos que fazem a dívida crescer continuamente. Esses fatores fazem investidores exigirem prêmio de risco alto para emprestar dinheiro para o Brasil. Por isso, antes de avaliar se nossa posição é sustentável ou preocupante, é importante comparar o Brasil com países em situação similar. Entre economias emergentes, estamos numa posição intermediária. A China tem dívida de 83,6% do PIB, ligeiramente menor que a nossa, mas cresce muito mais rápido. A Índia tem cerca de 89% do PIB. A África do Sul tem 75% do PIB, mas enfrenta problemas estruturais graves. O México tem 62% do PIB numa situação mais confortável. Entre países da América Latina, apenas a Argentina tem dívida maior que a nossa, enquanto Chile, Colômbia, Peru têm dívidas entre 30% e 60% do PIB. Isso mostra que nossa situação não é a pior da região, mas também não é das melhores. Deixa eu te explicar as principais lições que o Brasil pode aprender com experiências internacionais de países que conseguiram reduzir dívidas altas. A primeira lição vem do Canadá, que nos anos 1990 tinha dívida próxima de 100% do PIB e conseguiu reduzir para menos de 65% através de reformas estruturais profundas. Eles cortaram gastos públicos, reformaram o sistema previdenciário, descentralizaram responsabilidades para províncias, melhoraram a eficiência da máquina pública e, principalmente,
Mantiveram disciplina fiscal por mais de uma década. Foi um processo doloroso politicamente, mas que gerou credibilidade e crescimento sustentável. A segunda lição vem de países nórdicos como Suécia e Dinamarca, que enfrentaram crises fiscais nos anos 1990 e conseguiram se recuperar através de combinação inteligente de ajuste fiscal com reformas que aumentaram competitividade. Eles mantiveram investimentos em educação e inovação, mesmo cortando outros gastos, reformaram o mercado de trabalho para aumentar flexibilidade, simplificaram o sistema tributário, investiram em infraestrutura digital e criaram fundos soberanos para períodos de crise. Resultado foi retomada de crescimento com estabilidade fiscal. A terceira lição, mais controversa, vem de países que usaram inflação moderada para reduzir dívida real. Não estou defendendo hiperinflação que destrói economias, mas inflação controlada de 4-6% ao ano pode ajudar a reduzir dívida como percentual do PIB, se combinada com crescimento econômico. Países como Estados Unidos e Reino Unido usaram essa estratégia após Segunda Guerra Mundial para reduzir dívidas acumuladas durante conflito, mas requer credibilidade institucional para evitar que inflação saia de controle. Agora vou te mostrar como a situação de endividamento global afeta seus investimentos pessoais e que estratégias você pode usar para se proteger. Primeiro, países altamente endividados tendem a ter moedas mais voláteis. Então, diversificação internacional se torna ainda mais importante. Mantenha parte da carteira em ativos denominados em moedas fortes como dólar, euro, franco suíço, através de fundos cambiais, BDRs ou investimentos diretos no exterior. Isso protege contra desvalorização cambial que costuma acompanhar crises fiscais. Segundo, empresas que operam globalmente ou exportam tendem a se beneficiar de câmbio desvalorizado que resulta de problemas fiscais. Então, ações de exportadoras, multinacionais brasileiras, empresas de commodities podem ser boas opções em cenários de instabilidade fiscal. Por outro lado, empresas muito dependentes do mercado interno, crédito doméstico ou que têm custos altos em moeda estrangeira tendem a sofrer mais, então ajuste a carteira considerando esses fatores setoriais. Terceiro, títulos públicos de países altamente endividados podem ser armadilha de valor, mesmo pagando juros nominais altos. Se a inflação disparar ou houver reestruturação da dívida, o retorno real pode ser negativo. Por isso, não concentre todo o patrimônio em títulos do governo brasileiro. Diversifique também para títulos de países com situação fiscal mais sólida. Mesmo que paguem juros menores, a segurança adicional pode compensar. Você também precisa entender como crises de dívida soberana se desenrolam para estar preparado. Normalmente começam com perda gradual de confiança dos investidores, que exigem juros cada vez maiores para emprestar. Isso torna a dívida mais cara e acelera seu crescimento, criando círculo vicioso. Depois vem pressões cambiais com fuga de capital estrangeiro. Inflação começa a subir por causa da desvalorização. Governo é forçado a subir juros para conter inflação, mas isso piora ainda mais as contas públicas. Na fase final, ou o país consegue restaurar confiança através de reformas críveis e ajuste fiscal rigoroso, ou é forçado a reestruturar dívida com perdas para credores. Durante esse processo, ativos domésticos costumam se desvalorizar significativamente, inflação pode disparar, crescimento econômico despenca, desemprego sobe. É um período muito difícil que pode durar vários anos. Por isso, diversificação prévia e reservas em moeda forte são fundamentais para atravessar crises sem perdas patrimoniais graves. O Roberto, um empresário de São Paulo, vivenciou isso durante a crise argentina de 2001-2002. Ele tinha negócios em Buenos Aires e mantinha patrimônio concentrado em pesos argentinos. Quando a crise explodiu, perdeu 70% do patrimônio em dólares porque o peso desvalorizou brutalmente e os ativos argentinos despencaram. Desde então, ele mantém diversificação rigorosa entre países e moedas, nunca concentrando mais que 60% do patrimônio no Brasil, estratégia que o protegeu durante várias turbulências posteriores. Talvez você pense que comparar Brasil com casos extremos como o Sudão ou a Argentina é exagero,
Mas é importante entender que trajetórias de endividamento podem se acelerar rapidamente se políticas erradas forem adotadas. O Brasil hoje está numa posição onde ainda tem espaço para correções, mas esse espaço está se reduzindo a cada ano que passa, sem reformas estruturais. Projeções mostram que, se nada for feito, podemos chegar a 120% e 130% do PIB em 10 anos, nível onde crises de confiança se tornam muito mais prováveis. Por isso é fundamental acompanhar indicadores que mostram a evolução da sustentabilidade fiscal. O principal é a trajetória da dívida como percentual do PIB. Se está subindo consistentemente, é sinal de alerta. Também observe o custo médio da dívida. Se está subindo, significa que investidores estão exigindo prêmios maiores. Acompanhe o prazo médio da dívida. Se está encurtando, indica que credores querem resgates mais rápidos por desconfiança. Monitore a parcela da dívida vencida em 12 meses. Se muito alta, gera vulnerabilidade a ataques especulativos. Outros indicadores importantes são o resultado primário necessário para estabilizar dívida. Se muito alto, indica que ajuste fiscal requerido é politicamente difícil. A parcela da dívida em moeda estrangeira, que aumenta a vulnerabilidade a crises cambiais. O grau de concentração dos credores, se muito concentrado em poucos investidores, gera riscos. E principalmente indicadores de sustentabilidade de longo prazo, como crescimento potencial da economia, demografia, competitividade internacional. A Fernanda, uma economista de Brasília, criou o sistema pessoal de monitoramento desses indicadores para orientar decisões de investimento. Ela acompanha mensalmente relatórios do Tesouro Nacional, Banco Central, FMI e agências de rating. Quando indicadores se deterioram, ela aumenta a diversificação internacional e reduz exposição a ativos brasileiros de longo prazo. Quando melhoram, ela aproveita para aumentar posições em Brasil com preços mais atrativos, estratégia que tem funcionado bem para navegar volatilidade associada a questões fiscais. Deixa eu te contar sobre perspectivas futuras para endividamento global e como isso pode afetar economias emergentes como o Brasil. Demografias envelhecidas em países desenvolvidos vão pressionar gastos com saúde e previdência, forçando o endividamento ainda maior. Mudanças climáticas vão exigir investimentos gigantescos em transição energética e adaptação. Pressões geopolíticas estão aumentando gastos militares globalmente. Tudo isso sugere que endividamento público global continuará crescendo nas próximas décadas. Para países emergentes, isso cria tanto riscos quanto oportunidades. O risco é que investidores podem se tornar mais seletivos, exigindo prêmios maiores de países com fundamentos piores. A oportunidade é que países que conseguirem manter disciplina fiscal e boa governança podem atrair capital fugindo de países desenvolvidos altamente endividados. O Brasil tem potencial para estar no segundo grupo, se fizer reformas necessárias, mas precisa agir rapidamente antes que janela de oportunidade se feche. Também é importante entender tendências tecnológicas que podem afetar sustentabilidade fiscal. Moedas digitais de bancos centrais podem dar aos governos maior controle sobre sistema financeiro e capacidade de financiamento. Inteligência artificial pode aumentar a eficiência da máquina pública e a arrecadação tributária. Automação pode afetar emprego e base tributária. Criptomoedas podem facilitar fuga de capital em crises. São mudanças que podem alterar fundamentalmente dinâmica de endividamento soberano. Para você se posicionar adequadamente nesse cenário de endividamento global crescente, algumas estratégias são essenciais. Primeiro, invista continuamente em ativos reais como imóveis bem localizados, ações de empresas com ativos tangíveis, commodities, que tendem a se valorizar em cenários inflacionários que acompanham crises fiscais. Segundo, mantenha sempre parte do patrimônio em países e moedas com fundamentos fiscais mais sólidos, mesmo que rendam menos. Terceiro, desenvolva fontes de renda diversificadas e não dependentes de uma única economia ou moeda. Quarto, mantenha-se educado financeiramente para entender sinais de deterioração fiscal antes que se tornem óbvios. Isso permite reposicionamento proativo em vez de reativo. Quinto, tenha sempre reservas líquidas em moedas fortes para aproveitar oportunidades que crises geram. Sexto, considere investimentos em educação, tecnologia, habilidades, que são menos vulneráveis a crises macroeconômicas.
Sétimo, construa network internacional que pode abrir oportunidades em diferentes países quando necessário. A Maria, uma médica de Porto Alegre, aplicou essas estratégias ao longo dos últimos 10 anos, observando deterioração gradual das contas públicas brasileiras. Ela mantém 40% do patrimônio no Brasil, 30% em investimentos americanos e europeus, 20% em imóveis e 10% em commodities e ouro, fez especializações que permitem trabalhar internacionalmente, mantém relacionamentos profissionais em vários países. Resultado é que ela se sente preparada para qualquer cenário que possa acontecer com economia brasileira. É importante você entender que endividamento alto não condena automaticamente um país ao fracasso. Muitos países conseguiram reverter situações difíceis através de liderança competente, reformas bem desenhadas e principalmente continuidade de políticas ao longo de vários governos. O Brasil tem recursos naturais, capital humano, infraestrutura, mercado interno, que são vantagens competitivas importantes. O desafio é usar essas vantagens de forma mais eficiente através de melhor governança, menos burocracia, mais investimento em educação e inovação. O exemplo de países que conseguiram se recuperar de situações fiscais difíceis mostra que é possível, mas requer combinação de fatores. Liderança política disposta a enfrentar interesses estabelecidos, sociedade civil que entenda a necessidade de ajustes, continuidade de políticas além de ciclos eleitorais, aproveitamento de janelas de oportunidade quando condições externas são favoráveis e, principalmente, foco em reformas que aumentem crescimento de longo prazo, não apenas em ajustes de curto prazo. Por fim, deixa eu te dar perspectiva histórica que pode trazer otimismo realista. O mundo já enfrentou períodos de endividamento ainda maiores que atual. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países tinham dívidas de 200-300% do PIB e conseguiram reduzir através de combinação de crescimento econômico, inflação moderada e disciplina fiscal. A diferença hoje é que existe maior integração financeira global, o que cria tanto oportunidades quanto vulnerabilidades, mas também significa que boas práticas se espalham mais rapidamente entre países. O Brasil tem exemplos históricos próprios de superação de crises fiscais. Conseguimos vencer hiperinflação nos anos 1990, estabilizar a economia com plano real, reduzir significativamente dívida externa, que era nossa principal vulnerabilidade nos anos 1980, criar marcos regulatórios que atraíram investimento estrangeiro, desenvolver mercado de capitais doméstico. Então temos capacidade institucional e técnica para resolver problemas atuais. O que falta é vontade política e continuidade. Lembrando que este conteúdo é educativo e se baseia em dados de organismos internacionais e análises de especialistas, mas cenários econômicos podem mudar rapidamente dependendo de fatores políticos, sociais e geopolíticos imprevisíveis. Sempre mantenha-se informado através de fontes confiáveis, diversifique investimentos considerando diferentes cenários possíveis e lembre-se que educação financeira é processo contínuo que permite adaptação às mudanças econômicas globais. Se este conteúdo foi útil para você entender como o Brasil se posiciona no cenário global de endividamento e que lições podemos aprender de outros países, comente ranking aqui embaixo para eu saber que consegui esclarecer essas questões complexas de economia internacional. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber mais conteúdos educativos sobre economia global e finanças pessoais, porque no próximo vídeo vou explicar como interpretar indicadores econômicos internacionais para tomar melhores decisões de investimento. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo conteúdo educativo.